Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre o Barro Branco 2023, revisões sobre essa prova, beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Perfect. Bom, galera, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão de assuntos importantes que caem na prova do Barro Branco, beleza? Então vou tentar desmistificar, tentar ser um pouco mais pragmático e pontuar assuntos recorrentes na prova para que vocês consigam ter um bom desempenho, beleza? Então vamos lá, galera, começar a nossa revisão sobre Biologia e Química para o Barro Branco de 2023. Todos sabem que essa prova vai ocorrer no dia 20 de agosto, beleza? Pela banca da VUNESP. Então vamos lá, galera. Essa vai ser a nossa revisão de Biologia do Barro Branco, tá? Vou tentar focar nos principais tópicos e a gente vai seguir esse breve roteiro aqui, tá? Bom, a gente vai passar por alguns tópicos do edital, que são assuntos cobrados tanto de Química quanto de Biologia para o Barro Branco. Assuntos recorrentes, baseado nas últimas provas, e a gente também vai fazer alguns exercícios de provas anteriores, beleza? Bom, primeira coisa que eu queria pontuar, esse daqui é o edital de Biologia, ok? Todo o conteúdo de Biologia para o Barro Branco está no edital, beleza? Então eu tirei aqui um trecho do edital para estar mostrando para vocês. Bom, galera, vou delinear aqui alguns tópicos que eu considero muito importantes, tá? Bom, quando a gente fala de biologia, vamos pegar a etimologia da palavra. Bio significa vida, logia, estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Lembrando que lá no ensino médio, a gente tem a divisão das ciências lá do ensino fundamental, que vai dividir nas ciências dos fenômenos físicos, a física que a gente conhece, as ciências dos fenômenos químicos, que é a química, e as ciências dos fenômenos biológicos, que é a nossa biologia, beleza? Então, a primeira parte da biologia a gente chama de citologia, tá? Que é o estudo da célula. Então, a gente vai ter a menor unidade do ser vivo, que é a célula, beleza? Bom, basicamente a gente vai ter as diversidades e organizações das células. O que o Barro Branco gosta de cobrar bastante? A diferença entre a célula, que eu vou chamar de eucarionte, e a célula procarionte, beleza? A diferença é que eucária significa que tem núcleo verdadeiro e procarionte não tem, beleza? E aí dentro dessa organização das células a gente vai ter diversas organelas, beleza? Eu vou citar aqui apenas a letra inicial de cada uma. A gente tem o ribossomo, tá? Que é responsável pela síntese de proteínas. A gente vai ter o complexo de Golgi, que é o empacotamento, né, da vesícula. A gente vai ter o lisossomos, responsável pela digestão intracelular, beleza? A gente vai ter a mitocôndrias, tá? Que vai ser responsável pela energia, pela formação de ATP, tranquilo? E a gente vai ter também, galera, por exemplo, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso ou granulado, beleza? O liso é responsável pela síntese de lipídios, tá? E o rugoso de proteínas. E a gente também tem a membrana plasmática, tá? Na célula, que é responsável pela permeabilidade seletiva, tá? O transporte, tá? De materiais, aí vai ter difusão simples, facilitada, transporte ativo, que tem gasto de energia, o transporte passivo que não tem, enfim, beleza? Então são assuntos que eu recomendo que vocês deem uma pesquisada por cima, tá? Ainda falando nisso das células, a gente vai ter dois tipos. A gente tem a célula vegetal e a gente tem a célula animal, beleza? Na célula animal, galera, basicamente todas essas organelas que eu falei para vocês estão presentes também na célula vegetal. Só que na vegetal eu vou ter também o cloroplasto, que vai ser responsável lá pela fotossíntese também. E a gente também tem o vacúolo, tá? Que vai ter na célula vegetal e a parede celular também, tá? Que também vai ser composta por celulose. Tranquilo, galera? Então a gente tem essa questão da célula, a manutenção da vida, tá? Diversidade celular nos organismos multicelulares, foi o que eu falei aqui. Então, basicamente, todos esses tópicos aqui de células são importantes e a gente deu uma leve abordada, tá? A gente vai para o próximo aqui, eu vou mudar a cor da caneta. A gente fala na parte de continuidade da vida, hereditariedade e evolução, beleza? Primeira coisa, os conceitos bem básicos de hereditariedade, beleza, galera? Com os trabalhos lá do Gregor Mendel, né? Que era um monge que fez vários experimentos, né? Com as ervilhas, beleza?
E aí a gente também tem a questão da evolução, que começa lá com Jean-Baptiste Lamarck, com o Lamarckismo, a lei do uso e do desuso, e depois a gente tem também a questão do darwinismo, tá? O Darwin, ele fala muito sobre a questão da seleção natural, né? O Darwin que veio aqui para a América para poder estudar, né, os pássaros na ilha de Galápagos. E aí ele fala muito sobre essa questão, né? Uma frase muito comum do Darwin, que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o que se adapta melhor, beleza? E aí, quando a gente tem aqui, galera, sobre essa questão de cromossomos, tá? Isso já é um pouco mais recente, tá? A gente sabe que nós seres humanos, né? A gente vai ter as células, né? Então, tem a questão da célula da ploidia, né? Célula ploide, a célula diploide. A gente tem, né, 23 pares de cromossomos, 22 a gente chama de autossomos do 23º sexual. Lembrando que XX identifica, né, o genótipo ali de mulher e o XY identifica ali o genótipo de homem, beleza? Então tem a ver também com as características fenotípicas, a natureza química e expressão dos genes também, tá? E aí a gente tem a teoria da evolução que eu comentei brevemente aqui com vocês, beleza? Então esses assuntos também são importantes, tá? Sempre acaba caindo alguma questão teórica, beleza? E último tópico aqui de biologia, pegar uma caneta aqui de cor verde, tá? É a questão da diversidade dos seres vivos, beleza? Alguns sistemas de classificação, tá? Eu lembro que no cursinho tinha um mnemônico bem legal para a gente decorar que chama reficofage, tá? Então é reficofage, tá? Então isso daqui ajuda a decorar o mnemônico, tá? Então é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Normalmente a gente acaba estudando isso com cladograma, tá? Então cladograma vai ser umas divisões que aí você consegue ver baseado na evolução. Quem é o ser mais primitivo, o ser mais complexo, beleza? Bom, aí ele fala a caracterização dos grandes grupos, né? Igual eu falei para vocês. Temos o reino Monera, né, o reino Protista, o reino Funde, o reino Animal, ou Animalia e o reino Plantae. E falando aqui das plantas, vamos pegar aqui. Também tem essa questão da evolução, a gente começa lá com as briófitas, depois tem as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas também, tá? A diferença, por exemplo, as briófitas, elas não têm vasos condutores de xilema e floema, só começa a partir das pteridófitas. Apenas as gimnospermas e as angiospermas vão ter semente, e as angiospermas são as mais complexas, tem flor, fruto, beleza? E essa biologia dos animais que provavelmente pode ter alguma coisa com a fisiologia, né? Que vai estar junto também com a anatomia. A anatomia vai estudar os órgãos, a fisiologia a função de cada órgão. Então, por exemplo, você tem lá o seu sistema gastro, beleza? Então, ele vai ser responsável pela digestão, a transformação do alimento em energia. Então, você tem a questão da ingestão, da mastigação, da deglutição, quais são as enzimas que vão estar responsáveis. Por exemplo, a proteína, a carne que a gente come, ela vai ser degradada lá no nosso estômago. Então, a gente tem uma enzima que chama pepsina que vai degradar essa proteína. Lá também a gente tem um ácido clorídrico, que também é responsável por estar ajudando na digestão. Então, tudo isso você acaba vendo aqui na parte da biologia dos animais, que envolve também a questão da fisiologia. Aí tem vários sistemas, sistema reprodutor, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema circulatório, né? Então, é importante que vocês deem uma olhada, tá? A prova do barro branco, como ela é recente em questões de biologia, eles ainda não têm uma complexidade grande, a gente não tem tanta base de provas anteriores, tá? Mas o que eu recomendo? Que vocês pelo menos façam uma revisão, tá? Peguem os assuntos mais complexos, né? Deem uma olhada pelo menos por cima, e os assuntos mais simples tentem ter mais noção, tentem fazer mais exercício para que vocês consigam ter um bom desempenho lá no dia da prova, beleza? Bom, chegamos aqui em química, tá? A química ela vai estudar a matéria, né? Então todas as formações que a gente vai ter, tanto de aspecto macroscópico, né? Grande, tanto microscópico dentro da matéria. Estados físicos da matéria, isso é cobrado, tá? Basicamente, galera, a gente tem o estado sólido, beleza? Vou representar aqui o estado líquido como um copo com água, isso aqui vai ficar ridículo. E o estado gasoso aqui, beleza? Bom, a gente sabe que quando você está do estado sólido e vai para o líquido, a gente chama de fusão. E quando está do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, esses estados de agregação da matéria é importante vocês saberem, tá? Pô, todo sólido quero ir para o gás, né? A gente chama de sublimação, beleza? Tem a questão da própria energia, né? Quando é endotérmica, exotérmica. Por exemplo,
Quando você pega aqui um gelo, por exemplo, está no estado sólido, e você aquece ele, ou seja, você está dando energia, ele passa para o estado líquido. Então, do sólido para o líquido, a gente tem o processo endotérmico. O contrário, a gente tem o processo exotérmico. A gente está tirando calor, né? Está liberando calor por meio, enfim, né? Aí você tem ali a formação do estado líquido para o sólido, beleza? Processos de separação de misturas, tá? A gente tem mistura homogênea, mistura heterogênea, enfim, os critérios de pureza que a gente também estuda. Densidade, né? Basicamente o que a gente vê lá da física, que densidade vai ser massa sobre volume, mas tem outras situações que a gente pode ver, como concentração, grau de pureza, né? Enfim. Continuando aqui, galera. Bom, a gente vai ter os átomos e moléculas, tá? Então ele tem constituição do átomo, distribuição eletrônica e níveis, tá? Uma questão que não é tão comum na prova do Barro Branco vai ser o que, galera? Cobrar os modelos atômicos, tá? Lembrando que a gente começa o modelo filosófico lá na parte da Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo. Depois a gente tem o modelo do Dalton, que era conhecido como modelo bola de bilhar, tá? A gente vai ter o modelo de Thomson, tá? Que também era conhecido como modelo do pudim de passas, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, beleza? Então ele fala sobre essa questão do átomo. A gente sabe que a gente vai ter os elétrons, a gente vai ter os prótons e os nêutrons, né? Basicamente os elétrons eles vão ter carga negativa, prótons carga positiva, e os nêutrons basicamente são nêutrons, né? Bom, isso daí é importante também que vocês sabem. E a distribuição eletrônica, né? De acordo com os níveis eletrônicos, né? Então, se a gente pegar ali a tabela periódica, né? A gente vai ter aqui as divisões, né? Por camadas. Então, vai de 1 a 7, né? Então, tem a camada K, a camada L, a camada N, N, O, P, Q, a quantidade de elétrons que cada uma consegue, né? Por exemplo, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, os subníveis energéticos, o S, o P, o D e F, a própria distribuição, né? Então aqui você tem grupo, né, ou família 1A, de acordo com o Caio Pack, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é o que acaba colocando as nomenclaturas. Então, família 1A, família 2A, 3A, né, então vai até a 8A. Então, metais alcalinos terrosos, família do carbono, família do boro, família do nitrogênio, os calcogênios, né, a gente vai ter os halogênios, ali os gases nobres também, beleza? Ali como hélio, neônio, argônio, xenônio, enfim. Então tem tudo isso daqui que é importante a gente saber. Os elementos químicos, tá, galera? Questão de moléculas. E aí a gente também pode falar sobre a forma molecular, por exemplo, a água, né? Aqui é a forma molecular dela. Você tem a fórmula estrutural também. A gente consegue ver, né? Então vai ter a fórmula estrutural aqui. O elemento que tem menor quantidade, ele fica no centro, beleza? As distribuições que a gente vai ter aqui, né? De camadas, tudo. Então, tudo isso é importante também que vocês saibam. A geometria, né, angular, enfim, da molécula, são algumas coisas que eles cobram. O número atômico, tá? Basicamente, eles têm aquela formulinha, né, aquela equação A é igual a Z mais N, né? Ou seja, A é representado pelo número de massa, Z o número atômico, N o número de nêutrons, beleza? Na própria tabela periódica, a gente vai ter lá, né? Por exemplo, você vai pegar um elemento, ele vai representar ali o número atômico dele, né? E o número de elétrons que ele vai ter ali, beleza? Então ele fala sobre o número de massa, a questão da isotopia, beleza? E aí você tem ali, né, por exemplo, isótopos, mesmo número de nêutrons, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, enfim, né, a massa atômica, a massa molecular que você vai calcular, vai ser de acordo ali com a tabela periódica, enfim. Classificação de propriedades periódicas dos elementos, tá? Então, dentro da tabela periódica, a gente vai ter várias propriedades, né? Por exemplo, a gente sabe que o raio, ele cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então, aqui na família 1A, né? Então, tem o hidrogênio, ele é o Batman, ele não tem família, mas ele fica aqui em cima da primeira coluna, né? Então, eu tenho aqui, né? Tem até um mnemônico, né? Hoje, Lee, na cama, Robson, Cruzoé, France, né? Então, aqui você tem hidrogênio, né? Enfim, o sódio, você vai ter aqui os elementos lítio, frâncio, enfim. Então, o elemento que está mais abaixo aqui ele vai ser o maior, enfim. Você tem a eletronegatividade, que ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? O que vai ser a eletronegatividade? É a capacidade de um átomo, né, ou de um elemento de atrair elétrons para si numa ligação. Normalmente vai ter os tipos de ligação. A ligação covalente vai ser entre ametais, a ligação iônica entre um metal e um ametal, e a ligação metálica, também conhecida como mar de elétrons, enfim. Então, tudo isso vocês
vão ter aqui também, beleza? Aí ele fala da própria tabela periódica, e normalmente as questões a gente vai se pautar, vai se basear, a gente vai ter a tabela periódica para a gente fazer essa consulta, então não precisa decorar Francio, qual o número atômico dele, não, lá você vai ter, vai poder consultar, tá? Os tipos de ligações, igual eu falei para vocês, covalente entre ametais, beleza? Iônica entre o metal e o ametal e a metálica. Por exemplo, igual ligação aqui iônica, né? Você tem o HCl, que é o ácido clorídrico, beleza? E o NaH2, beleza? Então você tem aqui o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico. Você tem a reação de neutralização entre um ácido, né, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, beleza? Você vai formar o cloreto de sódio, né, o NaCl, mais a água, beleza, galera? Então aqui você tem uma reação, uma ligação iônica, beleza? Você vai ter as ligações covalentes, beleza? Que vai ser entre os ametais, tranquilo? Bom, continuando aqui, galera, a gente tem a parte de funções inorgânicas, igual eu falei para vocês, você vai ter o óxido, majoritariamente ele vai ser composto por elemento oxigênio mais outro elemento, os ácidos, né, igual o exemplo que eu dei para vocês, o HCl, o ácido clorídrico, né, a base, por exemplo, o NaOH2, tá, que é o hidróxido de sódio. A reação, galera, entre um ácido mais uma base vai formar o sal, certo? Mais água que eu vou representar aqui como H2O. Beleza, galera? E aí, por último, a gente tem as reações químicas, né? As transformações químicas e suas representações simbólicas, beleza? A lei da conservação da matéria, né? Muito se fala sobre a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Proust, seja a conservação das matérias. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, né? Igual eu falei para vocês, você tem aqui o HCl, né? Mais o NaOH2, que vai ser um hidróxido de sódio, certo? E eu vou formar aqui o meu sal, que vai ser o NaCl, beleza? E você vai ter aqui a água. Então aqui, o que eu tenho desse lado aqui, galera? Aqui vai ter os meus reagentes e para cá vai ter os meus produtos. E envolve também o balanceamento das equações que a gente estuda na parte de estequiometria. Então, por exemplo, normalmente se a gente tem aqui 2 mols somando isso, a lei de conservação da matéria fala que do outro lado também vai ter que ter 2 mols, beleza? Basicamente de química são isso daqui, tem que pontuar bastante coisa aqui, como eu falei para vocês, não sou professor de química, sou apenas um estudante igual vocês, mas tento compartilhar mais conhecimento por um pouquinho mais de experiência, está fazendo as provas aí do barro branco, beleza? Bom, vamos aqui na parte de exercício agora, galera, para a gente conseguir ter uma noção de como esses exercícios são cobrados na prova para quem nunca fez, para quem já fez, ter uma outra visão, um outro insight, tá? Essa questão foi retirada do barro branco de 2019, beleza? A gente tem que olhar também a imagem e ir para a questão. Então ele fala assim, aproximadamente 30% da área do município de São Paulo são cobertos por remanescentes da Mata Atlântica, representados em verde na figura a seguir. Então a gente sabe que a Mata Atlântica, né, foi bastante degradada, né, ao longo dos anos aqui no Brasil, beleza? Então ele dá esses pontos aqui pra gente, beleza? Ele fala, nesses remanescentes ainda hoje, é possível identificar novas espécies, como a descoberta de um novo tipo de canela sassafras. Ele fala aqui, dele dá, que a gente chama de epíteto genérico e epíteto específico, né? Que é Ocotia Kosinski e Baitelo broto, né? Então ele fala encontrado na região sul da cidade de São Paulo. Essa planta produz fruto, opa, já deu bizu, cuja semente é extraído um óleo de propriedades medicinais, beleza, galera? E aí o pessoal usa bastante questão de fitoterápicos, enfim. Pelas características descritas, essa planta pertence ao grupo das. Aqui envolve até uma questão também de evolução, mas mais a parte aqui da classificação dos vegetais. Galera, como ele falou que tinha frutos, já fica mais fácil. As briófitas, as pteridófitas, galera, elas não vão ter fruto, tá? São plantas, por exemplo, briófitas, a gente vai ter os musgos, as pteridófitas, as samambaias, né? Briófitas não tem nem vasos condutores, nem tiramiflama, as pteridófitas já tem. Então, pô, tem nada a ver. Aí você ficaria em dúvida, pô, gimnospermas, angiospermas e criptógamas. Galera, as criptógamas significa que os órgãos reprodutores eles vão estar mais escondidos, não parece, que é o exemplo das briófitas e pteridófitas, ou seja, a letra E está errada, a letra A e a letra B, ou seja, sempre vão por eliminação. Fiquei na dúvida entre gimnospermas
e angiospermas, beleza? Galera, se eu for olhar aqui, gimnospermas e angiospermas, elas até que se parecem, estão bem próximas da evolução. Tem aquela questão lá do cladograma que vocês podem ver, tá? Galera, na verdade, essa questão, a resposta é angiospermas, porque elas estão no topo da evolução. Elas são plantas que elas têm semente, elas têm flor e elas têm frutos, beleza? Então a resposta correta aqui foi a letra D. Tranquilo, galera? Era uma questão um pouquinho mais difícil, você tinha que ter noção dessa questão da biologia, tá, vegetal, e também ver as alternativas, que talvez se você conseguisse eliminar uma, já chegava mais próximo, beleza? Bom, próxima questão. Eu vou olhar, vou identificar se é uma questão de química, física, biologia, matemática, etc. Olhei, pô, provavelmente uma questão de química. Essa prova é do Barro Branco de 2019. Então ele fala a combustão completa do eicosano, tá? Um dos componentes da parafina utilizado para formar velas. É representada pela seguinte equação não balanceada. Galera, ele fala para você do eicosano, tá? E ele fala para você que não está balanceado. Então, provavelmente vai precisar balancear. E ele fala, nessa equação, quando o coeficiente estequiométrico do eicosano for 2, o do oxigênio será. Bom, primeira coisa, galera, o que é combustão? Combustão vai ser uma reação onde eu tenho o combustível mais o comburente, beleza? Aí eu vou ter a energia, né, o calor, e vou formar aqui, né, galera, CO2 mais água, tá? Toda vez que ele falar combustão completa, eu tenho a formação, né, como produto de CO2 mais água, beleza? Bom, quem é bombeiro, gosta de bombeiro, sabe aquela questão do triângulo do fogo, né? Que você precisa de comburente, combustível e calor, você tem um fogo, né? Galera, a gente vai ter que o comburente é sempre o oxigênio, tá? E o combustível vai ser um material. No caso aqui, ele dá um hidrocarboneto. O hidrocarboneto tem o carbono e tem o hidrogênio, beleza? E eu vou prestar atenção. Coeficiente estequiométrico significa aquele número que vai acompanhar aquele determinado elemento ali que tem ali apresentado. Ele fala, ó, a combustão completa. Então eu já sei que vai formar CO2 e água, como está aqui. De um dos componentes da parafina utilizada para formar velas, é representada pela seguinte equação não balanceada. Então eu vou ter que balancear. Ok. Aí ele fala, nessa equação, quando o coeficiente estequiométrico do eicosano for 2, o do oxigênio será. Então ele quer saber de quem? Do oxigênio. Galera, vou até mudar de cor aqui, ó. Bom, coloquei aqui do eicosano 2. Galera, se é 2, eu tenho que lembrar desse bizu de estequiometria, tá? Que a gente chama de regra do macho. O que é esse macho aqui, galera? É o quê? Quando eu for balancear, basicamente eu tenho que seguir essa ordem, ou seja, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Bom, aqui, galera, ele já balanceou o carbono. Ele falou que o carbono tem 20, só que eu tenho 2 multiplicando. Então, o carbono, galera, eu vou ter aqui 40. Aí ficou fácil, galera. Porque se o carbono é 40, eu já sei que desse lado o carbono também tem que ser 40, certo? Então, eu já sei que eu vou ter que meter aqui um 40. Pô, beleza, balanceei o carbono. Então, são 40 carbonos aqui, aqui também são 40. Qual o próximo que eu vou balancear, galera? E aí o pessoal já quer balancear o oxigênio. Aí acaba errando a questão. Eu tenho que balancear o hidrogênio, beleza? Aí eu vou contar. Aqui o hidrogênio já tinha 42. Com esses dois que está multiplicando aqui o eicosano, ele vai para 2 vezes 42, ele vai para 84. Então eu sei, galera, que o meu hidrogênio ele vai ter que dar 84. Aí vocês vão lembrar aquela lei, né, da conservação de massa, a própria lei do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, enfim. Então eu já sei que meu hidrogênio é 84. Vou deixar por último para balancear meu oxigênio, que eu vou até colocar uma outra cor aqui, galera. Vou tentar colocar um verdezinho. Claro que quem for daltônico já vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então vamos lá. Bom, galera, eu vou olhar aqui. Nesse lado aqui, eu tenho esse 40 que está multiplicando o oxigênio. Então 40 vezes 2 vai dar 80. Então eu já sei aqui, ó, que o meu oxigênio, até aqui, galera, sem lousa mágica fica difícil, né? Mas como diz Roberto Carlos, quem sabe faz ouvir. Então eu já sei aqui, galera, que 40 vezes 2 vai dar 80. Então de início aqui, eu vou ter que ter 80, certo? Mas, lembra aqui, galera, que a gente está balanceando o hidrogênio, certo? Aí lembra que a gente pegou aqui, ó, eu tinha 2 vezes 42, então daria 84. Aqui, galera, eu vou balancear o hidrogênio, que estava faltando. Então, 42, galera, certo? Vezes 2 deu 84. Aqui, galera, eu vou ter que ter também 84, certo? Só que eu já tenho 2. Eu tenho que pensar
qual o número multiplicado vezes 2 que vai dar 84? Galera, vai ser o próprio 42. Eu vou pegar por azul aqui. Então, aqui eu já sei que foi 42. Porque 42 vezes 2 vai dar 84. Show? Galera, aí ficou fácil. Porque o que eu tenho que fazer? Bom, o carbono já está balanceado, hidrogênio também. Preciso balancear o oxigênio, que é a regra do macho. Se aqui eu tenho 40 vezes 2, vai dar 80 oxigênio aqui. Aqui eu tinha 42. Aqui eu não tenho nenhum coeficiente estequiométrico no oxigênio, então são mais 42, beleza? Então eu vou ter aqui mais 42. Se eu somar tudo isso, galera, deixa eu melhorar aqui esse 2 aqui. Se eu melhorar tudo isso, galera, quanto eu vou ter aqui? Ó, se eu fazer essa soma, 80 mais 42, galera, vai dar 122, beleza? 80 mais 42, 122. Aí vocês vão falar assim, pô, Wagner, mas se eu colocar 122 aqui, galera, vai passar, porque eu tenho esse 2 multiplicando. E aí ele já iria para 244. Então não pode ser 122. Como eu já tenho aqui esse 2, eu tenho que pensar qual número eu multiplicando que eu chegue em 122. Aí fica fácil, né, galera? Que aqui, qual o número que a gente vai multiplicar para chegar nesse valor total aqui, que seria o 122? Deixa eu até melhorar aqui, né? Para chegar nesse 122 aqui, galera. É fácil, seria o número 61, porque 61 vezes 2 dá 122. Então a gente chega à nossa resposta correta aqui, como a letra B. Galera, claro que eu demorei um pouco mais tempo tentando montar uma didática e explicar para vocês, mas na prova seria muito mais rápido vocês já fazendo essa identificação igual eu fiz, beleza? Então chegamos na letra B. Próxima questão, prova do Barro Branco de 2022, beleza, galera? Então vamos analisar a questão. Bom, o inglês Charles Darwin viajou a bordo do navio Beagle por quase 5 anos e nessa viagem observou e coletou materiais que lhe permitiram elaborar o conceito de seleção natural. Esse conceito foi o cerne, tá? Essa palavra cerne, galera, significa principal, beleza? Da sua teoria evolucionista que tem como premissa, tá? Qual que foi a premissa, qual que foi a base, né? O que foi mais importante dessa teoria evolucionista do Darwin? Vamos lá. Lembrando que ele era inglês, né? Como está aqui. Estabilidade dos genes em uma população após várias gerações. Galera, a gente vai ter depois chamado neodarwinismo. O Darwin ele não estuda essa parte de genes, tá? Então, já elimina um. Inexistência de competição por recursos abióticos e alimentares. Galera, recurso abiótico tem a ver que não tem a relação com a vida. Por exemplo, você pega o vento, vai ser um recurso abiótico, enfim. Só que, realmente, ele falava que havia uma competição, né? A questão da seleção natural. Então, ele fala inexistência de competição, nada a ver. Então, elimina. C. Deriva gênica nas populações mais fortes e com vantagens adaptativas. Galera, Darwin, novamente, ele não estuda essa parte de gene, vai ser bem depois do neodarwinismo, tá? Então, também não é. Letra D. Formação de órgãos e características por meio da lei de uso e desuso. Galera, quem vai falar da lei do uso e desuso vai ser o Jean-Baptiste Lamarck. O lamarckismo que fala isso. Também não tem nada a ver. Ou seja, a letra que sobra para a gente é a letra E. Existência da variabilidade entre os indivíduos de população. Que ele falava sobre essa questão, né? Que os indivíduos, né? O meio vai acabar selecionando o indivíduo mais forte, né? E aí, com isso, né, você vai ter a reprodução, você vai ter uma variabilidade maior. Mas essa parte genética, o Darwin ele não estudou. Mais para frente vai ser estudado sobre essa questão de genes, beleza? Então, qual o bizu, galera? Às vezes, pela alternativa, vocês vão conseguir chegar na resposta, beleza? Claro que você tendo conhecimento do que foi o Charles Darwin, claro que no próprio contexto ele já te explica e já te ajuda, beleza? Bom, próxima questão, galera. A gente tem aqui, ó. Prova Barro Branco 2022. Uma questão de que a cal viva, né, ou óxido de cálcio, a dalomita, né, que ele dá aqui pra gente, e o ácido nítrico, né, o HNO3. Exemplifico respectivamente. Galera, aqui é mais de uma classificação, tá? Bom, qual o vídeo que eu dou para vocês quando tiver esse tipo de questão? Pô, se você tem certeza em uma, mantém e provavelmente você consegue fazer por eliminação. Ó, HNO3, tá? Normalmente quando começa com H, galera, vai ser ácido, tá? Só que aí pode ser um hidrácido ou pode ser um oxiácido. E aí você tem que lembrar. O hidrácido, galera, só vai ter hidrogênio. Um exemplo de hidrácido muito forte é o HCl, o ácido clorídrico, que inclusive a gente tem no nosso estômago, que é ele que faz, por exemplo, digerir, né, alimentos que vai para o estômago, né? Quem estuda a parte ali do sistema gástrico
sabe que a proteína que a gente come, a carne, ela vai ser, né, digerida no nosso estômago. Aí vai ter uma outra enzima chamada pepsina, que vai digerir a carne. Você tem um ácido clorídrico que também ajuda, beleza? Bom, aí se a gente perceber, não é hidrácido, porque eu tenho um oxigênio aqui. Bom, se eu já sabia que não era hidrácido, eu já consigo eliminar uma, certo? Já consigo eliminar outra também que não é hidrácido. Um outro bizu que eu também dou para vocês é o que, galera? Bom, se você tem certeza, igual eu falei, mantém, tá? Mas o outro bizu, Fagnão, peguei a questão, não consegui ver. Galera, tenta aí onde tem mais alternativas parecidas. Provavelmente a resposta tá vendo? Oxiácido, oxiácido, oxiácido. Então, se você tivesse que chutar, você ia nessa que tinha aparecido mais vezes, tá? Bom, aí eu tenho aqui, galera, iniciando óxido ácido, óxido básico, óxido básico. Lembra que eu falei para vocês? Pô, se tiver que chutar, você vai naqui onde tem mais. Tá vendo? Se realmente, ó, o óxido, a cal viva, o óxido de cálcio, ele é básico. Por quê? Se a gente pegar os elementos da família 1A, 2A, normalmente eles formam as bases, beleza? Então, eu já sei que aqui também é um óxido básico, não é ácido. Então, já eliminei a letra B. Opa! Estou entre a C e a D. Ó, aqui eu já sei que está igual, é um óxido ácido. Aqui eu já sei que é um óxido básico. O que vai diferenciar, galera, é a questão da dolomita. Se é um sal duplo ou um sal simples. Galera, se a gente olhar simples, basicamente seria uma coisa, certo? Só que olha aqui quantos elementos. Eu tenho aqui, galera, se a gente for ver, né? Ó, magnésio, eu tenho outros elementos aqui. Então não é uma coisa simples, tá? Até que, mesmo você não sabendo os componentes que compõem a dolomita, você já conseguia ver que isso realmente seria um sal duplo, beleza? Portanto, a gente chega aqui na nossa resposta, a letra C, beleza, galera? Então aqui a gente vai ter o quê? Olhando a nossa resposta C. Conferindo o gabarito, a primeira foi a D, ok. A segunda B, ok. A terceira E, ok. E a quarta foi a C, ok, galera? Essa foi a nossa revisão aí sobre a parte de biologia e química, né? Basicamente natureza, que é cobrada no Barro Branco, beleza? E continue acompanhando os vídeos que eu vou postando no canal aí, do Bizu com Vagnão, e também lá no Instagram me sigam, @Bizu com Vagnão, e eu vejo vocês até a próxima revisão. Valeu! Bom, galera, e esse foi o vídeo da revisão. Espero que você tenha gostado. Vou explicar um pouco como é que funciona a mentoria para quem tem interesse. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O grupo de WhatsApp, onde você consegue entrar e obter mais informações, beleza? Como obter êxito na prova objetiva e passar. Tem a mentoria que eu faço que, pô, tá ajudando muita gente. Ano passado, alunos passaram no Barro Branco, vários alunos passaram para soldado. Então, se você está cansado de fazer prova e reprova, não sabe como é que estuda, não sabe como é que faz a prova, eu vou estar te ajudando, beleza? Então aqui na mentoria a gente aborda diversos assuntos, como a gente monta cronograma de forma personalizada, de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem, a forma correta de estudar cada parte, matemática, linguagens humanas, redação, beleza? Outra coisa também, como você vai fazer a prova no dia para ter um desempenho melhor. Às vezes você está utilizando recursos que não são viáveis para aquela prova. É importante você entender como é que funciona a banca da VUNESP, no caso que vai ser a próxima prova, critérios de correção, como você ganhar tempo, utilizar seu tempo durante ali a sua preparação e também, consequentemente, bem na prova, fator psicológico também para você se manter calmo, tudo isso e ir acompanhando dicas, técnicas, por revisão, tirar dúvida, vocês estarão fazendo comigo na mentoria. Se você quer saber mais informações, vai ter um grupo aqui, só você clicar nesse link, vai direcionar e você tem mais informações lá. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram, @Bizu com Vagnão, e eu vejo vocês na próxima.